Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Pacífico e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco da minha estante. Vamos falar um pouco do acervo que eu tenho de literatura independente aqui de Brasília. Se você ainda não conhece o canal, por favor se inscreva para receber mais conteúdos como esse. E se gostar do vídeo, já curte e compartilha. Então, bora lá! Hoje eu vou apresentar um pouco da minha estante aqui. Algumas pessoas têm me perguntado sobre os livros que ficam aqui na estante. E é interessante porque essa é uma coleção que eu fui... Nem uma coleção, é um acervo, mas assim... Que eu fui acumulando. Que eu fui acumulando ao longo dos anos, né? O que eu fui juntando com o tempo. Às vezes, né, desfazia de alguns livros, adquiria outros, ganhava livro, comprava, trocava. E eu cheguei... essa coleção que eu acho muito bonita, tenho muito orgulho assim. E começando por essa prateleira aqui, essa prateleira de cima, ela sempre foi dedicada para a literatura independente. Então são livros que a gente troca assim com os colegas, né? Ganha o livro de alguém, compra, faz uma troca quando eu publico algum livro. E começando por aqui, não sei se tá dando para ver direito, mas são uns encadernados assim mais rústicos, né? Algumas coisas bem exclusivas assim. Tem, por exemplo, essa revista, podem ver que é uma revista de poesia, e ela eu ganhei do pessoal do coletivo Assum Preto, se não me engano. Né? E tem algumas publicações assim, bem independentes, né, que eu recebo às vezes de alguns autores. Tem outra revista aqui, essa acho que vale a pena falar, é o Cada Um com Seus Poemas, é o pessoal lá do Paranoá que faz essa revista de poesia. Me convidaram para participar uma vez, eu não sei há quantas anda essa revista, mas é interessante porque essas revistas de poesia elas têm uma publicação periódica, mas eu tenho mesmo só uma de cada para mostrar. Tem alguns livros, esse do Cristino Wapichana, por exemplo, literatura indígena, tem mais revistas. Agora o que é mais interessante é que eu tenho aqui o original do livro Solidão. Né? Esse é o encadernado que foi para a gráfica. E um original também do livro Profissão Poeta. Na verdade, esse não é um original, é um esboço. Né? Quando você participa do curso de poesia da Marina Mara, você ganha esse encadernado. Depois, posteriormente, né, ao longo dos anos, ela foi melhorando isso aqui e publicou na forma de um livro. Então essa é a versão 0.3, 0.4 do livro. Tem esse zine da Elise Hirako. Elise é uma atriz, né, artista plástica, e na época ela tinha uma editora que ela fazia esses livrinhos. Enfim, tem um monte de revistas, um monte de coisa independente aqui. Não vou poder mostrar tudo. E tem o livro do Tararau. Lembra do Tararau? O cara que vende incenso? Ele escreveu esse livro e publicou dessa forma também, em forma de zine, né, que é um encadernado com uma produção mais rústica. E esse livro é muito doido. Ele fala muitas coisas sobre muitos assuntos. Não é um livro de poesia, né, é mais um livro de memórias e tal. E o Tararau é uma pessoa muito conhecida aqui, né, de Brasília. Vale a pena ver o que ele tem para falar. Se você encontrar com ele algum dia, pode perguntar sobre o livro. Pode perguntar sobre qualquer assunto, na verdade, que ele sabe falar de qualquer assunto. Aqui tem um livro do Marcos Fabrício Lopes. Esse aqui é da editora da Natália Aniceto, né, que é uma editora daqui de Brasília. E ele escolheu fazer essa encadernação mais simples também, né, com barbante. E é um livro de poemas muito legal também. Aqui a gente tem uma coletânea do Coletivo de Poetas. Né, é a segunda coletânea do coletivo. É um pessoal daqui de Brasília, né? Vários autores clássicos aqui de Brasília, pessoal aí dos anos 60, 70, 80. E tem essa outra coletânea que é da Academia de Letras de Ipatinga. Então eu recebi da Academia de Ipatinga essa coletânea. Tem poesia, tem contos, tem reflexões. São vários autores, né, do interior de Minas. E é bem interessante isso aqui porque eu tenho também uns livros
Magali de Lima Siqueira, que também é da academia. Ganhei dela esse livro. E tem alguns livros da Margarida Drummond. O curioso aqui é que a Margarida, eu conheci ela aqui em Brasília, né? Ela mora em Brasília, mas ela também faz parte da Academia de Letras de Timóteo, no interior de Minas também. E ela tem vários livros, né? Esse Tempo de Saudade aqui é um romance dela. Esse aqui também é um romance. Ela escreve poesia, escreve biografia, escreveu até um roteiro de cinema. Falando de Minas, a gente tem também Ricardo Aleixo, de BH, também recebi dele esse livro. E aí tem também os meus livros, né? Tem esse Diversos, é a minha primeira publicação de 2005, né? É uma coletânea com poetas de todo o Brasil. E tem também o Solidão. Essa aqui é a primeira edição de Solidão, foi lançada em 2010. E eu lancei lá em Minas, né? Quando eu vim para Brasília já tinha se esgotado essa pequena edição que eu fiz. E daí eu fiz a segunda em 2012, que é essa aqui. E atualmente, dificilmente você vai encontrar esse livro, vai encontrar só aqui nessa estante mesmo. Tem a Antologia Brasília, que publiquei ano passado com vários autores daqui de Brasília. E o meu último livro, o Século das Luzes, essa aqui é a versão de declamador, né, que tem até os poemas marcados aqui. Esse é o livro que eu estou lançando agora, vai ter o link aqui para a compra do livro também, e é a minha publicação mais recente. E aqui um livro do meu amigo Luiz Gomes, né, não sei se conhecem o Luiz, também conhecido como Chico, O Carneiro Sem Sonhos, que é uma editora lá de Portugal, e esse livro é um livro infantil, né? É uma história bem interessante, assim, uma fábula sobre o carneiro que não tinha sonhos. E aí você pergunta, por que um carneiro teria sonhos? Você vai ter que ler o livro para saber. Depois, deixa aí no contato também, nas referências aqui embaixo, deixa um contato para falar com o autor, para comprar esse livro também, porque desses livros que tem nessa estante aqui, a maioria você nem vai encontrar para comprar. Né? É realmente uma coleção histórica, com muitas coisas que não são mais editadas, não são mais vendidas. E aqui tem a parte de Nicholas Baer, tem muito livro do Nicholas Baer aqui, esse é que eu mais gosto, Beije-me. É uma coleção de fotografias dos movimentos culturais de Brasília nos anos 70. Cara, tem muita coisa, muita pichação que eles faziam na época, isso é interessante a gente saber, que a pichação não é uma coisa de hoje em dia, eles faziam esse picho poético na época, muitas fotos de Brasília nos 60, nos 70, muita gente muito interessante. Essa aqui é a Noélia, estão vendo? A Noélia Ribeiro, minha amiga, grande poetisa, e o Renato Russo. E muitas outras pessoas que eu não vou nem saber citar o nome porque as fotos são muito antigas, não dá para reconhecer muito bem. Mas eu acho esse aqui o documento mais incrível assim, que eu já vi sobre a literatura brasiliense. E daí tem alguns livros do Nicholas Baer, Brasilírica, Poesília, Menino Diamantino, que é Poesília, acho que é um dos mais clássicos dele. Menino Diamantino é curioso porque o Nicholas Baer ele só escreve poesia sobre Brasília, ele fez um livro inteiro com poesia sobre Diamantino, no Mato Grosso, que é a terra natal da família dele. Ateus Pilotis, esse aqui é um dos mais recentes, também do Nicholas Baer. E o Brasília de A a Z, esse é um livro de charadas. Ele tem várias charadas sobre lugares de Brasília, sobre coisas de Brasília, em forma de versos. Esse livro, inclusive, ele teve umas 15, 16 edições. Esse daqui, eu acredito que seja a primeira. Ou, na verdade, acho que antes da primeira. Esses livros aqui, a maioria eu recebi dele também, mas alguns eu comprei. E aqui a gente tem também alguns livros da Carla Andrade. Eu gosto muito da Carla Andrade, poeta, né? Não tem todos os livros dela, mas tem Conjugação de Pingos de Chuva, Caligrafia das Nuvens e o Artesanato de Perguntas. E, se não me engano, tem até o pequenininho também, a Voltagem. Tem Voltagem, vários livros da Carla. É uma das poetas atuais que eu mais gosto, assim. E ela é mineira, né? Muita gente aqui é mineiro, apesar dela também ser uma poeta de Brasília.
Tem um pouco de Melissa Mundim, mais uma mineira, né? Opa, esse é o da Larissa Mundim. Então tem Prosa Gálica e Banzo Branco, da Melissa Mundim. Esse aqui é da Larissa Mundim, que é uma autora lá de Goiânia, né? Esse livro, na verdade, ele fala um pouco sobre a experiência dela com os projetos culturais que ela fez lá em Goiânia. Eu acho interessante correr atrás, né? O livro talvez não tenha para vender, mas para conhecer um pouco desse projeto, que eles têm um site também, né, chamado Operação Kamikaze. Aí fala um pouco sobre a produção dos poetas de Goiânia. E daí, é claro, Noélia Ribeiro, outra das poetas que eu mais gosto daqui de Brasília atualmente. Tem alguns dos livros dela, Tarantada, Escalafobética e Espevitada. A Noélia, para quem não conhece, ela ficou muito famosa com uma canção do Renato Russo, ou do Renato Russo não, do Nicolas Baer, que foi gravada pelo Liga Tripa e depois foi regravada pelo Legião Urbana, que é uma música do Nicolas Baer que fala sobre a Noélia. Aqui tem mais alguns livros, né? Tem esse aqui de Belém, Meu Coração é um Bar Vazio Tocando Belchior, um livro do Diego Moraes. Joãozinho da Vila, esse aqui também, eu não sei se eu ganhei ou se eu comprei do Joãozinho, mas era um amigo meu que faleceu há alguns anos, grande poeta também, da Vila Planalto. É um livro de poemas com ilustrações. Esse aqui é de outro autor de Recife, que eu conheci em João Pessoa, que é o William Pablo Pereira dos Reis. Comprei dele esse livro também, lá em João Pessoa. Rafael Daher, esse aqui é um dos mais recentes que eu tenho na coleção, um poeta daqui de Brasília também. E o Vanderlei Costa, Sob Solo Amarelo, o primeiro livro do Vanderlei Costa, da editora Semin. Ele tem também bastante ilustração, né? Um livro com uma pegada meio cênica, meio cinematográfica, assim. Muitas pessoas não sabem que o Vanderlei é um grande poeta, né? Ele, na verdade, ele faz performance, faz figurino, várias coisas, mas ele, na verdade, é, antes de tudo, um poeta. Vale a pena correr atrás também do trabalho dele. Renato Fino, quem não conhece Renato Fino, lá do Senhoritas Café, também um grande poeta daqui de Brasília. E aqui eu tenho o livro do Tristão Botelho, Livros de Mar, Roteiros Poéticos. É um livro de poemas, ele foi editado pela minha amiga Diana Salu, e na verdade esse livro foi escrito pelo pai dela. E daí a gente tem também o livro dela. Eu fiquei até com dó de abrir, porque ele vem com esse selo aqui de cera, mas é um livro de poemas da Diana. Eu vou até abrir agora. Cartas para Ninguém. Esse é um livro que ele foi lançado pela primeira vez como trilha poética, né, dentro do projeto Trilhas Poéticas que eu fiz com o André Freitas, e foi publicado depois como livro. Você vê, tem ilustrações da Diana, quadrinhos, né, e os poemas dela. Aqui a gente tem um pouco de Jorge Amâncio também. Jorge Amâncio também, poeta daqui de Brasília, que participou do Sarau do Século aqui, né, segunda edição aqui no canal. E ele tem vários livros, né, eu tenho esses dois livrinhos aqui, o Negro Jorge, que é mais poesia negra, né, negritude, e Nós Outros. Aqui um pouco de Marina Mara, né, tem o livro Figuras, um livro de poemas também, e Profissão Poeta, a primeira edição. Então é isso por hoje, né? Essa é a minha estante de literatura independente. Na verdade tem muita coisa que não está aqui. Se vocês gostaram do vídeo, curta o vídeo, deixa um comentário e diga se você gostou desse novo formato, né? Eu ainda pretendo mostrar um pouco das outras prateleiras, porque não dá tempo de mostrar tudo em um vídeo. E vou falar um pouco sobre essa prateleira de quadrinhos. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Eu sou Pacífico e até a próxima. Essa, nem sei de onde eu tirei isso. Ah, esse aqui é do pessoal do coletivo... Me ajuda a lembrar o nome do coletivo. Eu vou bagunçando, né? Vou tirar umas coisas e depois vou bagunçando.
Eu tô terminando bruscamente, né? Toda Aí vez. pode fazer. Vamos lá, você. Vamos lá. Vamos lá. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Não tem vinheta.